Ciro Gomes. Falar depois do poeta missioneiro Bom, eu quero cumprir aqui um breve, mas muito prazeroso protocolo, dizer um bom dia muito afetuoso a todas, a todos, a cada um dos que vieram até cá, conversar conosco sobre a liderança da nossa companheira, amiga e exemplo extraordinário do valor da mulher brasileira, da mulher gaúcha, a nossa deputada Juliana Brizola. É um privilégio muito grande atender a sua convocação. Cumprimentar ao nosso companheiro, presidente, deputado federal, que só nos dá orgulho, porque se ele tem esse jeito simples, agradável, doce, não é? É um lutador intransigente das causas do Rio Grande e do Brasil, nunca nos decepcionou uma vez sequer na Câmara Federal, Pompeu de Matos. Cumprimentar o líder dessa experiência, não é? Que nos dá muito orgulho, mas é sempre bom a gente lembrar que essa é uma experiência em andamento. Nós ainda somos um lugar muito pobre, com muitas contradições, com imensos desafios por superar, mas de fato olhar para trás, né, e dar valor àqueles que fazem esta proeza, especialmente aos professores e professoras da rede pública de Sobral, que são liderados pelo Herbert Lima. É sempre uma alegria muito grande para saber que o rumo foi escolhido, foi tomado, e que por aí nós estamos produzindo revoluções na vida e no destino do filho da pobreza do interior do Nordeste, semiárido brasileiro, onde está o endereço da população mais pobre do Brasil. O que já vai indicando que dinheiro não é propriamente o primeiro problema. O jeito de aplicar o dinheiro, o jeito de olhar, o jeito de conciliar com os diversos interesses envolvidos no processo pedagógico é muito mais importante do que aquilo que é gravemente importante, que é pelo menos a decência de um bom salário para os professores, enfim, para os que fazem educação. Quero cumprimentar todas as mulheres do PDT e do Brasil, aqui de Porto Alegre, a pessoa da Tânia, nossa companheira que dirige a Associação da Mulher Trabalhista, e do Christopher Goulart, nosso companheiro senador suplente, que traz um Goulart no nome. Isso é um peso e uma honra muito grande. Para nós é uma alegria cumprimentá-lo mais uma vez, nosso senador suplente. E aí, como a gente brinca sempre lá no interior do Ceará, quando o comício é muito comprido, tem mais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né? Já fica todo mundo saudável. O Herbert vai falar com vocês sobre a questão da educação. E eu estava aqui arrazoando a minha cabeça qual seria a minha contribuição. E eu acho que eu posso fazer muito mais aquilo que é o papel da Força Aérea numa grande batalha. Né? As batalhas modernas, basicamente são enfrentadas primeiro pela Força Aérea, que vai na frente, que detona a distância, minimizando riscos, né? Os instrumentos de hostilidade, do antagonismo, mas a guerra mesmo, ela acontece com a infantaria, com a ocupação, e isso, a infantaria, a ocupação, como se faz uma escola, não é, qualificada, sendo do setor público. O Herbert tem muito mais qualificação do que eu para falar. Mas o trabalho da Força Aérea aqui é entender como é que essas coisas funcionam e o que é que detona isso, o que é que sustenta isso, como é que se explica isso numa experiência que, volto a dizer, é uma experiência em execução, em andamento, não é uma experiência acabada. E aí não tenho dúvida que nós temos aqui que celebrar alguns valores que estão mais ou menos banidos do debate político brasileiro. E esta é a primeira grande questão. Primeiro, a questão da prioridade. Porque se todos nós repararmos, na retórica do povo, na retórica da classe média, na retórica dos discursos políticos, todo mundo diz que a educação é prioridade. E se todo mundo diz há tantos anos, em todos os partidos, em todas as ocasiões, que a educação é prioridade, a educação deveria ser bastante diferente do que é. A educação brasileira, na prática, não é uma prioridade. Esta é a primeira constatação que nós temos que fazer. E ela não é uma prioridade porque o povo brasileiro está experimentando emergências sem precedentes. E a política brasileira de um tempo para cá, como é fenômeno mundial, desenergizou-se e virou, para não falar na rasteira demagogia, marquetagem. Então, o que é o discurso político hoje no Brasil, praticamente do partido encarnado, do partido azul, do partido verde, do partido roxo, qualquer que seja ele? Basicamente, o bastidor funciona assim. Faz-se uma pesquisa,
E hoje em dia tem uma história de quanti e quali. Então você pesquisa quantitativamente, qualitativamente, o que é que o povo quer ouvir. E ao se fazer a pesquisa do que é que o povo quer ouvir, nós encontramos o povo nas suas emergências. E aí qual é na hierarquia das emergências da sociedade brasileira contemporânea o lugar da educação? Acreditem, ele é o 8º lugar, ele é o 9º lugar. E isso começa a deformar a atitude, o comprometimento da governança que se está construindo por esse debate despolitizado e assentado na marquetagem. O que já salta aos olhos a necessidade de escolher políticos que tenham de fato um compromisso não demagógico, um compromisso ancestral, um compromisso orgânico, um compromisso verdadeiro com o temário da educação. Porque as emergências brasileiras, eu sempre, para suportar o cansaço de estar, por exemplo, completando hoje 14 dias fora de casa, e não temos campanha política, né? Imagina quando começar a campanha política, você imagina o que é, mas eu não me conformo de não estar na luta, na militância. A emergência popular é extraordinária. O Brasil está completando, eu vou repetir para vocês o que eu não vou me cansar de repetir, porque isso é um sentido moral superior de nós nos reunirmos. O Brasil hoje vive a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Pompeu não aguenta mais de ouvir falar isso, mas a gente precisa aclarar isso. E esse número, a pior década em matéria de crescimento econômico, explode na vida do povo, com 14 milhões de desempregados, 40 milhões de brasileiros vivendo de bico, 63 milhões e 700 mil humilhados com nome sujo no SPC, explode no medo da violência, 57 mil homicídios, 66 mil estupros, oficialmente registrados nos últimos 12 meses oficiais no Brasil, explode por quem está angustiado com o tecido produtivo, 613 mil empresas foram fechadas no Brasil, Lia, nos últimos 4 anos, 613 mil empresas. Neste momento, Juliana, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes, na antessala, não é, da falência. Ora, em que lugar cabe? As epidemias estão de volta. O Brasil é um país certificado internacionalmente como área livre de sarampo. O poderoso e rico estado de São Paulo está chegando à macabra cifra de 9 mil casos de sarampo nos últimos 8 meses. Doenças imunopreveníveis alcançam a menor taxa de cobertura vacinal da história do Brasil. Enquanto nossa imprensa nos distrai com as maluquices da confusão dentro do PSL, com a luta de foice no escuro entre bandidos e loucos, não é? O Brasil despencou de 80% de cobertura vacinal para 45% de cobertura vacinal nesses 9 meses. Então nós nos ponhamos no lugar do nosso povo e vamos entender em qual hierarquia a emergência da educação dos nossos filhos aparece. Se nós não tivermos uma liderança comprometida de forma não demagógica, para não dizer o que o povo quer ouvir, mas sim tentar mostrar ao povo de manhã, de tarde, de noite, dia santo, feriado e dia de semana, todo dia, que no limite para este, aquele ou aquela outra emergência, a solução passa pela educação, debalde é a tentativa de termos expectativa de desenvolvimento no Brasil. Essa é a primeira grande questão, é o líder, é a liderança política comprometida, que tem que pedagógica e humildemente lecionar no discurso e na prática a prioridade da educação. A segunda coisa, para a gente alcançar algum resultado, é continuidade e consenso político. Por quê? Porque qualquer coisa séria em matéria de política pública demanda continuidade, demanda persistência. Ninguém faz nada sério em educação num lapso de uma vida, quanto mais no lapso de um mandato de 4 anos. Ou você alcança coesão política, né, para que o povo, ao incorporar esta virtude, puna o político que descontinuar essas políticas, ou mais do que isso, se previna da descontinuação dessas políticas, pela absoluta descrença que temos que pedagogicamente ajudar o nosso povo a entender, no papel do mito, para usar ironicamente a última expressão, ou do salvador da pátria, né, do São Lula ou do São Bolsonaro, etc, etc. Isto aí
é atraso. Nós precisamos ter projetos, ideias, um conjunto de estratégias que perpassem as pessoas, as gerações e afirmem resultados no tempo. Ou alguém acha que a gente atinge o IDEB no ano 2030, numa pequena cidade do interior do Nordeste, semiárido do Brasil, com conversa fiada de política de salto curto, de voo de nambu, de voo de galinha? Não consegue. O estado do Ceará hoje tem 86 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Na escola média, 55 das 100 melhores estão no Ceará. Não era para ser lá que estava. Mas lá o que aconteceu? Não é a mesma pessoa, nem sequer o mesmo partido. Nem sequer o mesmo partido. É um conjunto de políticas, de ideias que nós todo dia entranhamos no imaginário popular, de maneira que o debate agora vai ser mortal para aquele que descontinuar isso, política e eleitoralmente. Nós temos emergências tremendas, gravíssimas. Gravíssimas. Você imagina, vem uma seca, colapso o abastecimento d'água. Vocês imaginam na hierarquia de um povo a quem pode faltar água? Qual é o nível de comprometimento com a educação, se não for uma férrea pedagogia, uma militância, enfim. E depois nós temos que falar em orçamentação. Se o dinheiro não tem a primeira centralidade, sem ele também não se faz educação. Educação que presta custa dinheiro. Não é só o salário que deve remunerar com o máximo de dignidade o magistério. É um conjunto de ferramentas pedagógicas. Não é? A jornada diária de uma criança na escola, do ensino em tempo integral, duplica, triplica o orçamento de uma escola. Porque vão ali as refeições, vai ali a assistência médica odontológica, vai ali a assistência psicológica, vai ali uma porção de coisas em que a escola, nesse país de família destruída, como está vivendo o Brasil, de uma dupla jornada de trabalho imposta às mulheres pela selvageria da crise econômica, de 76% das famílias pobres serem lideradas por mulheres porque os maridos abandonaram, foram embora. A escola vem para cumprir papéis que outrora eram da família, a partir de coisas triviais, essenciais ou literalmente vitais, como comida. Há ambientes em que as férias escolares têm que manter a escola aberta para a merenda escolar, senão as crianças vão passar fome no Brasil. E não é no Brasil do Nordeste, não. É no Brasil da periferia das grandes cidades do país. Tamanho é a miséria. Tamanha é a miséria. Sabe o que está acontecendo com o Brasil hoje? Falando em orçamentação, 51% do povo brasileiro individualmente vive com menos de R$413 por mês. E do que se me acusa é de ser, como é que chama? Boca brava? Boca brava. Aqui. Como é que pode ser frio? Como é que pode ser aristocrata? Alguém que tendo devotado sua vida a estas causas, a causa da sociedade brasileira, e mais do que isso, alguém que sabe que as coisas podem ser diferentes? Porque eu venho desse lugar aí, ó. Estava ouvindo o rádio agora, o Rio Grande do Sul, o quarto estado brasileiro em matéria de desenvolvimento industrial, o Rio Grande do Sul de uma geografia pródiga, onde se planta a uva, onde se planta o trigo, onde se planta a soja, onde se colhe, enfim, faz um vinho de primeira qualidade, atrasando os funcionários numa crise fiscal de 20 anos. No meu estado, pobre, faz 30 anos que ninguém ouve falar em atraso de funcionalismo público. Ora, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão de vocês é até mais generoso e pródigo, porque no Ceará, se você plantar um pé de trigo, não é, num jarro e ficar cuidando dele com ar-condicionado, ele não nasce. Porque nós somos o semiárido, é outra cultura, é outro jogo, outro clima. Nenhuma queixa. Esse é o nosso ambiente. Mas se lá não se fala em atraso de funcionário, por que no Rio Grande? Por que em Minas? Por que no Rio de Janeiro? Qual é a diferença? É a política. Olha, a desgraça da política, essa mal falada política, a desenergizada política, aquilo que é a linguagem da democracia e só se valoriza no horário nobre das televisões, o mau exemplo que infelizmente abundam no Brasil,
Mas por que não se ressalta o bom exemplo? Porque se as leis, o sistema tributário, os códigos previdenciários perversos do Brasil são os mesmos, como se explica esse nó político? E aí vem a questão da orçamentação. Eu devo lhes falar sobre o ponto de vista nacional. E repare uma coisa, esse ano o Brasil está com a pior execução orçamentária da história em educação. Se quisermos, podemos dizer a mesma coisa em relação à ciência e tecnologia. Se quisermos, podemos dizer a mesma coisa em segurança pública. Se quisermos, podemos dizer a mesma coisa em saúde pública. E na taxa de investimento, que seria teoricamente a alavanca propulsora mais importante do desenvolvimento no momento de crise do capitalismo, o Brasil está com a menor taxa de investimento da nossa história. E ano que vem pior. Porque para resolver essas maluquices, a nossa elite em Brasília, sem precedente internacional ou sem qualquer referência na literatura, resolveu impor um congelamento de gastos por 20 anos, por exemplo, em educação. Ora, se 2 milhões de garotos nascem no Brasil por ano, como é que eu posso congelar por 20 anos o já precário gasto em educação? Eu estou dizendo para 2 milhões de crianças que nascem que elas não terão creche, que elas não terão acompanhamento na primeira escola, salvo se o nominal disso não for estressado para baixo, porque esta imensa loucura praticada pelo Congresso Nacional Brasileiro na legislatura anterior, mas que a gente tem que pôr em debate, porque ano que vem vai colapsar a estrutura, vão colapsar estruturas públicas, especialmente universidades federais, institutos federais de educação. Nós estamos aqui numa escola que o Brasil inteiro a respeita e admira, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sede de um pensamento nacional brasileiro muito relevante, não terão recursos para sustentar o custeio, o que não dizer do investimento e das expansões necessárias só pelo crescimento vegetativo da população. Pois bem, isso tem saída? Eu vou dar para vocês aqui, eu estou repetindo, porque sem orçamentação, de novo, a prioridade, a obsessão de perseguir objetivos continuamente, a valorização do consenso político, que são as premissas desse esforço que me cabe refletir hoje aqui consigo, que o Herbert iluminará a questão mais prática da educação, nós precisamos ofender alguns interesses. Simples assim, porque o déficit esse ano é de 130 bilhões de reais, o déficit do Tesouro Nacional, 130 bilhões de reais. Então o país inteiro está levado, e o Rio Grande do Sul é elevado à segunda potência, ao quadrado, porque a crise nacional rebate, e aqui no Rio Grande do Sul tem as questões locais do Rio Grande do Sul. Um quadro previdenciário muito precário, difícil, que não tem solução, uma dívida pública que foi assinada de forma lesiva aos interesses do Rio Grande do Sul, e eu falo isso há mais de 25 anos. O Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de lideranças, e eu quero crer que isso não é por acaso, porque isto obedece a uma macroestratégia de enfraquecer o Rio Grande politicamente, de enfraquecer Minas Gerais politicamente, para que uma única oligarquia prevaleça e monopolize o poder político no Brasil. Isso é uma vendida de 32, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, mas isso é outro momento para a gente refletir sobre o assunto. O fato é que o Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de lideranças. E o problema é esse, a Previdência Social falida, e o Rio Grande não tem energia sozinhos para fazer a solução. Um quadro de fluxo em que algumas questões são delicadíssimas, por exemplo, o Ministério Público e o Judiciário do Rio Grande custam o dobro orçamentário como proporção da média do Brasil. Isso é um problema muito delicado para vocês, mas há uma grande lesão na dívida pública, que é inflada por juros exorbitantes feitos unilateralmente pela União, e o Rio Grande devia 17, pagou 35 e deve 50. Nos últimos 25 anos que eu acompanho. Então, se você não tratar isso estrategicamente, ainda tem a lesão, o calote da Lei Candir. Um Estado importante do ponto de vista de exportação de produtos de commodities, que cobrava tributação sobre essas exportações, e o governo federal tira essa tributação, prometendo indenizar o Rio Grande. E passou o calote, nunca indenizou. Então, essas contas todas fazem com que você falar em educação ou em qualquer outra questão a sério não tenha fundamento fora de um grande debate de
instaurar as condições do financiamento do setor público brasileiro. Na União Federal é assim, 130 bilhões é o déficit. Vou dar aqui para vocês algumas sugestões que eu tenho tentado falar, e é por essa razão que batem no carteiro. É para as pessoas não lerem a carta. Repare o que é o Brasil, 130 é o déficit. Se o Brasil cobrar igual como fazem todos os países do mundo, escutem bem o que eu estou dizendo, que isso é um desafio intelectual quando a pessoa usa assim uma palavra. Todo país do mundo cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações, menos o Brasil e a pequena Estônia do leste da Europa. Então, só em linha com as melhores práticas, se a gente voltar a cobrar esse imposto, que eu já cobrei quando ministro da Fazenda, o Brasil pode arrecadar 70 bilhões de reais em 12 meses. Guarda 70 bilhões aí para mim, eu vou ali buscar mais. Esse ano, o Brasil dispensou de renúncia fiscal, sem nenhum critério, não posso nem duvidar da boa-fé, mas estou dizendo um número, sem nenhum critério, o Brasil fez renúncias fiscais de impostos devidos de 350 bilhões de reais em um ano. Se nós chamarmos os beneficiários dessa renúncia fiscal e suplicarmos a ele humildemente uma contribuição para esse momento de mais grave crise da história do Brasil e pedirmos para descontar só 20%, 20%, o Brasil arrecada 70 bi. Quanto é que dá o 70 que você tinha? Com 70 que eu arrumei agora, dá quanto? 140. 140. Quanto era o déficit? 130. Ó, já sobrou 10 bilhões para a gente renovar o Fundeb. Vai ser renovado. Tem 12 meses. E nós não precisamos resolver o déficit em 12 meses. Porque conta pública não é conta rasa de padaria. O universo de um ano fiscal é apenas uma ficção contábil. Os estados vivem os tempos seculares. E é preciso ter objetivos estratégicos, até porque a retomada do desenvolvimento elimina esse déficit por outro caminho, que é o aumento da atividade econômica. Isso tudo está na mão fazer. E alguém há de perguntar de forma cética, como eu vejo no rosto de alguém: caramba, se fosse fácil assim, alguém já tinha feito. Não é verdade? É quase impossível acreditar que isso é praticável. Mas eu vou falar mais. Vamos arrumar mais uns bilhões aí, né? Sabe quanto é o imposto sobre heranças, das grandes heranças acima de 5 milhões de reais de patrimônio nos Estados Unidos? 40%. Sabe quanto é no Rio Grande do Sul? 4%. Sabe quanto é no Ceará? 8%, que é o limite da Constituição. Sabe esta imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio mais agressivamente competitivo do planeta Terra, arrecada 1/20 do que a classe média paga de IPTU no Brasil. A sociedade brasileira, até na favela, está pagando 20 bilhões de reais de IPTU por ano, e a grande fazenda paga ITR de 1 bilhão por ano. Vamos arrumar mais? Qualquer motoqueiro que corre nas ruas de Porto Alegre na madrugada para levar um caixote do Uber Eats nas costas, para ganhar R$5, paga IPVA pela moto. Os donos de jatinho no Brasil não pagam IPVA. Os donos de iate não pagam IPVA. Vou contar outra que eu acabei descobrindo, só para a gente ver concretamente qual é o desafio brasileiro. Ele não é técnico, ele é político. E eu estou falando de orçamentação da educação. Eu descobri agora, essa semana, ainda atrás de bilhão para resolver o problema, porque isso não é papel da oposição. A oposição tem que oposicionar, eu tenho que botar defeito, cobrar as promessas, né, do Bolsonaro. Mas eu acho que a situação é tão grave que eu, apontando um problema, eu quero assumir a tarefa de oferecer uma solução, para que a população tenha clareza de que essa depressão coletiva não se justifica à luz das potencialidades brasileiras. Olha o que eu descobri. Sabe essa Localiza, a empresa de... Por isso que eu sou o bocão. Eu sou destemperado, é por isso. Sabe a Localiza, essa empresa de locação de veículos? O nome do dono dela é Salim Matar. Sabe quem é o Salim Matar? É o secretário de desestatização e privatização do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Pois bem, o secretário que o Paulo Guedes encarregou de vender tudo, inclusive brincando, falou em vender o Palácio do Planalto, da Alvorada,
numa reunião da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Eu fiquei chocado com aquela brincadeira. Pois bem, este cidadão é dono da Localiza. E a Localiza não paga imposto quando compra carro. Vocês já sabiam disso? Então a Localiza vai na montadora e conseguiu as leis brasileiras, não paga nem o IPI nem o ICMS. Aí um carro que custa 45 mil reais, ela tira por 31 mil. Pega um camarada do Uber, um desempregado desses aí, brasileiros, que é o que não falta, bota o camarada para girar 6 meses, esfolando o miserável, não sabe lá quanto % da corrida, 6 meses depois, vende o carro. O carro que custa 44, ele comprou por 31, ele vende por 35, 37, porque já desmobilizou, já desvalorizou, ele abate do imposto geral dele a desvalorização no balanço da Localiza, e 60% da receita bruta da Localiza vem de, errou, quem disse que ela era uma empresa de locação de veículos, vem de venda de veículos. Ela e as outras empresas de locação, sabe quanto é que bota um dinheirinho seu, meu, do nosso, que falta para a educação? 5 bilhões por ano. Assim como eu acabei de dizer, 5 bilhões por ano. Sabe quanto é o contingenciamento todo do orçamentação das universidades federais do Brasil, com essa crise toda? 8 bilhões de reais por ano. Pergunta, o que é mais justo? Dispensar o imposto do Salim Matar para essa jogada ou pagar as contas da universidade para educar nossos jovens? Aqui então termina a minha reflexão. Esse é o problema do Brasil, não é um problema técnico. E se você estivesse no Chile, na Colômbia, na Venezuela, você não tem essas saídas. Na Argentina, coitados, foram longe demais nesta loucura. O Brasil é um dos raros, para não dizer o único país do mundo do desenvolvimento retardatário que tem essas imensas portas de saída. E isso nos traz ao tempo presente o embate por resolver o problema da conta pública para ter orçamentação. E aí você tem os equipamentos, a Força Aérea preparou o seu território para que a infantaria chegue. O que é a infantaria? É um professor bem treinado, é uma gestão escolar imune à demagogia, inclusive corporativista, porque nós saímos de nomear diretor de escola por cartão de vereador para a pseudo-democratização de eleger diretor de escola por professores. Diretor de escola é uma função absolutamente profissional. É preciso que ele tenha treinamento específico, capacitação específica, que dê contas, que dê resultado, que produza, que replique os manuais das melhores práticas que os outros ajudaram a construir. E é preciso que as crianças sejam avaliadas individualmente. É preciso que a criança seja buscada em casa. Para prevenir evasão escolar, a criança tem que ser buscar em casa. E isso tudo são as práticas que muito melhormente o Herbert descreverá para vocês. Ou seja, tem jeito, depende da gente exercitar aquilo que a democracia nos permite, que é ser cidadão e parar de acreditar em Papai Noel. Muito obrigado por sua atenção. Só estou dizendo que eu tenho que sair agora para falar numa rádio. Então vocês vão me desculpar, eu vou sair agora para falar numa rádio. E volto? Eu diria, não é só uma rádio, a rádio gaúcha que é rádio gaúcha. Bom, então vamos fazer assim, 3 perguntas, no máximo 4, porque nós temos um tempo apertado, né, Ciro? Avião. Avião. O avião. Renato Nakahara. Renato Nakahara. Nakahara. Quem mais? Lá. Aline. Aline veio. E mais a? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Está feito então o time? Então eu abro a palavra aqui primeiro a professora Anabela. Só nós vamos pedir uma pergunta assim, 2 minutos, né? Se pudesse dar uma razoável e a resposta. Bom dia muito especial ao Ciro, nosso futuro presidente do Brasil. Uma alegria estar aqui contigo, Pompeu, Juliana, Herbert, os estudantes presentes, os companheiros do PDT. Eu sou professora há 32 anos em Gravataí. Gravataí é uma cidade, talvez o mesmo porte de Sobral, tem quase 300 mil habitantes.
É isso, um pouco maior, mas a rede é mais ou menos do mesmo tamanho. A rede é de em torno de 30 mil estudantes na rede municipal. E nós somos a cidade do Rio Grande do Sul, é uma das maiores economias do estado, se puder conhecer, né? Já esteve lá conosco, tem a GM, nós temos um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul. No entanto, nosso IDEB, eu estava fazendo agora para relembrar, está em 5,4, sendo que a nossa meta era atingir 5,8. E é um descamado que acontece lá. Eu estou na rede municipal, eu estou atuando na sala de aula, e eu me emocionei quando eu vi a tua experiência, Herbert, porque eu tenho alunos que abandonaram a instituição, 8º ano, abandonaram com 14 anos, não foram mais. Eu tenho aluna que ganhou bebê esse ano e nunca mais voltou para a escola. Eu tenho uma turma que tem aluno de 6º ou 9º ano, na mesma turma, na mesma série, na mesma sala. Essa é uma experiência real, é atual, eu estou vivendo isso. Isso ninguém me contou. É minha experiência de sala de aula hoje. E aí quando a gente vê essa tua experiência, a experiência do PDT, agora a experiência do Ciro, a experiência, enfim, de 20 anos, mais de 20 anos, a gente tem que dar certo que é possível. Que é possível a gente investir na educação, priorizando a educação, fazendo com que de fato, não só os índices melhorem, a gente não está trabalhando só com a ideia de índice, eu tenho certeza disso, mas é de fato a educação de forma integral, como ser humano das pessoas. Tem uma forma, vocês já disseram, essa forma está aí, a gente precisa priorizar a educação. E aí eu quero me reportar a ti, quando tu disseste lá no início da tua fala, que infelizmente o discurso maqueteiro hoje que é imposto para os candidatos, e eu sou pré-candidata a prefeito de Gravataí mais uma vez, é de que o tema da educação não é o tema mais relevante. As pessoas querem saber do asfalto, querem saber dos buracos, querem saber da saúde, querem saber, com razão, com certeza, da segurança, mas como é que a gente pauta a questão da educação de uma forma tal que as pessoas se convençam que esse é o principal tema para o presente e para o futuro das nossas cidades e do nosso país. Muito obrigada pela experiência de vocês. Vamos levar adiante o legado. Antes de passar a palavra para o segundo, que é o Renato, né? Nós temos aqui 2 recados. Primeiro, que ao final, a nossa deputada Juliana vai sortear 2 camisetas do Movimento Corizola Vive, uma camiseta do grupo Ciro Gomes RS, que também tem, e ainda 2 livros do nosso querido Julimir Machado, que é uma figura muito querida que a gente admira tanto. E também aqui agradecer a Tânia Feijó, sempre a tua presença aqui, da nossa executiva estadual, da nossa IMT, e também a Jennifer, que é Feijó também, né? Que é a nossa conselheira tutelar lá de Igrejinha, juntamente com o seu mestre, que eles tinham audiência comigo de manhã, e eles vieram de fazer audiência aqui depois. Então, nosso querido Renato Nakahara. Bom dia a todos. Eu sou advogado da Associação Mães e Pais pela Democracia, não sei se todos aqui conhecem. Provavelmente o nosso, posso chamar de presidente, sim, o secretário mas antes de mais nada, eu queria apresentar a nossa associação. Nós temos menos de 1 ano de existência, um movimento social de menos de 1 ano, mas já somos, entre associados e simpatizantes, de 15 mil pessoas. Somos, talvez, hoje declarado no mínimo do movimento Escola Sem Partido no Rio Grande do Sul, no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito orgulho. E lutamos por algo óbvio, né? Estamos lutando pela liberdade da cátedra, somos movimentos parceiros de professores, não só em defesa dos alunos, porque fomos criados a partir de um movimento de alunos, de estudantes, que em resposta à eleição do segundo turno de Bolsonaro, numa escola privada, de maneira espontânea reagiu. Houve uma reação de outros pais, e na defesa desses alunos, mães e pais, como diz o Roberto Mangueira, única parte dos agentes desorganizados da sociedade resolveram se organizar no movimento social. Estou aqui representando a presidente Emma Kepler, que está em licença de autoridade, no Miro, ao Estado de Venezuela, e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu tenho um chamamento para Ciro Gomes e Roberto Lima. Nós vivemos um momento agora muito grave, principalmente em matéria de educação. Nós temos agora um ministro que tenta implantar, nada contra colégios militares, mas tem que implantar como modelo, isso é muito grave, o modelo das escolas cívico-militares, um investimento
pico de 216 milhões para 216 escolas, ou seja, não é um modelo, né? É um discurso demagógico, populista. Mas como implantar esse modelo? Porque eu entendo isso como um grande modelo, Sobral, para o país. Qual seria esse desafio de implantar um modelo como esse para o país? Com todas as dificuldades e diferenças que existem no Brasil, e como pensar numa educação para o futuro. Esse é o modelo, mas para o futuro. Né? Como a gente prevê que em 2030, 2040, grande parte dos empregos vai sumir, e como preparar essa educação com países, nações que têm modificado, inclusive, seu método de ensino, Coreia do Sul, Japão, já tem feito isso. Modificando o método de ensino, buscando esse novo estudante, esse novo cidadão para o futuro. Então, nós podemos estar discutindo agora um best-seller de Henry Hipkins, falando do futuro sem emprego, da sociedade da biotecnologia, da economia do hidrogênio. Nós vamos estar discutindo, primeiro, a liberdade, já assegurada na lei de direitos iguais, na questão da criança e adolescente, na Constituição Federal, e como discutir isso para o futuro. Obrigado. Muito obrigado, Aline. A emoção sai do coração e o coração que gera emoção. Quando a gente gosta do que faz, né? Agora então a Maria Eduarda, a Duda. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu sou estudante da pedagogia da série 2 e eu queria saber, na verdade, mais sobre a questão, como tu disseste, do turno integral, que são as crianças inseridas no turno integral, que é uma coisa excelente, mas me preocupa também a questão do convívio familiar. Como que a família inserida dentro das comunidades escolares, enfim, né, para mim é quase uma primazia da escola e sem a família, mas apenas as crianças. A família também é extremamente vital nesse processo de proteção e ensino. Então eu queria saber mais um pouquinho sobre essa questão de como a família é inserida dentro das comunidades escolares. Obrigada. Mais uma pergunta, se tiver mais. Então, mais uma. Vilar e Cachoeirinha. De Cachoeirinha e volta para o nosso passeio, graças a Deus. Bom dia, Juliana. Dizer com orgulho como é bom encher o peito para falar do TDT, né? Fiquei 9 anos afastado. É outra coisa voltar para casa. Há 25 anos atrás, foi inaugurado 2 escolas lá no meu município, 2 CAICs. O CAIC, qual eu tive orgulho de ter estudado no primeiro ano, ter sido o primeiro aluno lá do CAIC da igreja. CAIC Neuza Goulart de Brizola, no Petavó. Muito me orgulho de ter visto o Brizola lá na criança, vendo o Colares, o Brizola, as famílias se empolgadas, porque sonhavam em ver um líder de fato defender a educação como a gente está vendo hoje, que é diferenciada daquela falácia que esses partidos tanto exploram da inconsciência e da própria ignorância do nosso povo, abuso da falta de educação. Ontem o companheiro Lupe disse que um rapaz ao contar o Brizola, eles pularam para dentro da escola no final de semana, e eu fiquei olhando aquilo porque realmente eu fazia a mesma coisa. Eu moro ainda no bairro de Santa Isabel, eu estudava na igreja, que é mais aí na Zona Norte, eu ia de a pé para a escola,
Porque eu saí da escola próxima da minha para me transferir para lá. Os meus pais transferiram porque sabiam que era uma escola que faria diferença na minha vida e fez, de fato. Eu chegava lá, tomava um cafezão da manhã, às 10 da manhã, próximo das 10 da manhã, antes do recreio, pós-recreio, nós comíamos 2 a 3 frutas diferentes com suco, não que suco, e saímos alimentados, é verdade? Saímos alimentados de dente escovado, nos olha a palavra do centímetro, na escova de dente. Nós passamos por isso lá em Cachoeirinha. Só que faz 25 anos que o governo do estado não constrói uma escola, uma sala de aula no meu município. Isso refletiu nas ruas, essa onda bolsonarista que passou por aqui nos aterrorizou na Cachoeirinha, pela essa falta de educação. Então a pergunta que eu faço para os dois, porque os outros dois a gente convive mais direto, então a gente pode dialogar mais seguido, e principalmente para ti, que será, e com certeza será, o presidente do Crisóstomo, infelizmente, conservador, sabe que está fazendo a educação é a única ferramenta de transformação da nossa cidade. De que forma aquele menino, hoje, o pai de família, sei lá o quê, que pulava para dentro da escola, porque sabia que aquela sua referência, de fato, a sua segunda casa, eu morei de aluguel a vida toda, então sei o que é a escola ser a minha primeira casa. De que fato vai acontecer aquele guri que pulava lá para dentro, da mesma forma que eu pulava lá para o Caíque da Deus Eduardo de Brizola, fazer uma criança que não teve os pais que eu tive, que me incentivaram a educação desde sempre, aquele filho da Maria, do seu Pedro, que é operário, de que forma convencer essa criança, de novo, a pular para dentro da escola? Essa pergunta que eu deixo para os companheiros. O nosso querido Silvão. As pessoas só ficarão dentro da escola se a escola for um lugar atraente. Isso é uma obviedade. Ela tem que ser interessante por todos os aspectos. O primeiro aspecto é utilitário, funcional, a comida. Para a criança que não tem tanto juízo crítico ainda, é uma coisa. Mas o espaço tem que ser um espaço atraente, interessante. E o paradigma pedagógico tem que ser um paradigma pedagógico compatível com o que existe hoje disponível para as crianças. Então veja bem, você tem que tomar banho, você é adolescente, né? Tomar banho, tomar um ônibus, para ir numa escola, para ouvir um professor de costas para ele, escrevendo com um giz na lousa, que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, por acaso, dia 22 de abril de 1500, e se ele faz a viagem virtual pelo Facebook, pelo Google, muito mais fácil, sem precisar tomar banho, é muito chato. Para tomar no frio do Rio Grande do Sul. Então, isso que eu estou falando, assim, você tem que fazer da escola um lugar em que as pessoas aprendam a perguntar. Menos do que a saber responder, aprenda a perguntar. Ou que se sintam ali construindo. É muito gostoso de ver o que está acontecendo na prática, porque dizendo assim não é tão interessante. As pessoas perguntam se estão fazendo um projeto de vida. Na nossa escola de nível médio, tempo integral, todos os alunos são estimulados a fazer um projeto de vida. E tem assistência para isso. Então eles são insultados com as novidades tecnológicas. Então o Google agora, porque quando você toma a água só corre para o mar, né? Depois que a gente passou essa solidão toda para enfrentar tudo isso, que agora está tudo assim, bonito desse jeito, não é ruim. Mas nós agora temos, por exemplo, a doação da Google. Fez uma sala laboratório da Google, doou laboratório Google. Nós construímos lá atrás, era um clube fechado, um clube da cidade chamado Palace Clube, e não deixava negro entrar, e o porteiro encarregado de não deixar negro entrar era um negro. Eu ainda vi essa aberração. Aquilo entrou em decadência, a prefeitura desapropriou, e hoje é um centro de línguas, um laboratório de ciências. Então a nossa meninada é insultada. Então a história do coisa que vocês viram aí, que ele não contou direito, é assim, é uma fatalidade. Ali no ano 1919, a teoria da relatividade era uma loucura, porque confrontava a observação newtoniana, né, de que a gravidade era uma força reta, etc, e que o tempo era uma grandeza absoluta, que o espaço era uma grandeza absoluta, e o Einstein vem desoposto de tudo isso. Para provar a teoria da relatividade, era necessário demonstrar que a luz fazia uma curva em função da gravidade, que relativizaria tudo, que é a teoria da relatividade. E aí o Einstein desenvolveu o experimento teórico,
que era fotografar um eclipse em que a presença da Lua na frente do Sol, né, iria, na teoria newtoniana, obnubilar, ou seja, apagar uma estrela que estava atrás delas. Porém, pela teoria da relatividade, essa luz faz uma curva, uma estrela por trás do Sol, faz uma curva e passa. E aí houve um eclipse em 1919, o lugar mais visível desse eclipse era na África e o outro em Sobral. E o Einstein mandou uma missão para a África e outra para Sobral. Deu sorte, nublou lá, né? E Sobral não nubla nunca. Então eles conseguiram fotografar a curvatura da luz. Então Sobral é mencionado. O que é que nós fizemos? Nós transformamos esse evento, é uma mera fatalidade, nós transformamos esse evento num insulto à inteligência e à curiosidade. Então tem estátua do Einstein em Sobral, tem um observatório, né, tem um monumento ao eclipse. Resultado, tem um curso de astronomia na nossa universidade. Ai, que maravilha! Tem que treinar para ser eletrotécnico, bombeiro hidráulico, como esse bosta desse ministro da Educação falou. Você imagina o bosta do ministro da Educação brasileiro, tem outra palavra para dizer? O ministro da Educação devia estar estimulando as pessoas, dizendo assim, o Brasil tem doutor demais, tem que aprender a ser bombeiro hidráulico. Isso é uma política neorda do Brasil, que é para o nosso povo. Ser assistente de eletricista, ser bombeiro, para vender serviço vil para as pessoas. Nós lá no Ceará queremos que as pessoas sejam astrofísicos, né? Que sejam, né, experts de robótica, e aí essas coisas lá a gente não perde tempo, nem reagindo a elas. Escola sem partido, isso não existe. Isso não existe, simplesmente. Aí a Câmara Municipal de Belo Horizonte vota lá uma baboseira, o prefeito vai vetar, e se não vetar, qualquer do povo pega o liminar, qualquer tribunal vai dar, porque isso não existe. Então, ideologia de gênero, isso não existe. Por quê? Porque desde o iluminismo, a humanidade venceu o obscurantismo, garantindo a liberdade de cátedra. E a Constituição brasileira é absolutamente transparente, limpa e cristalina e objetiva. Na sala de aula, quem manda e diz o que quiser dizer é o professor. E ponto final. Quem achar ruim, achou ruim. Agora você imagina um camarada chegar a dar uma aula e dizer assim, olha, eu queria esclarecer que em 1888 a princesa Isabel assinou uma lei que aboliu a escravidão, mas na data havia algumas pessoas que diziam que a escravidão era uma coisa muito boa, porque as pessoas não eram obrigadas a comprar sua própria comida, porque eram jumentos, cavalos e escravos, tinham que ser alimentados pelo dono dos jumentos, dos cavalos e dos escravos. No século XXI você fica uma calhordice dessa, e isso tem que ser protegido por nós, os cidadãos brasileiros. Então essa semana passada, 2 energúmenos, 2 mentecapos, e eles são curiosamente muito parecidos, tudo marrombatinho, com a cabeça desse tamanho e tal. 2 vagabundos, do PSL naturalmente, entraram no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro para fiscalizar o que os professores estavam dizendo. Levaram um faça-cachorro da meninada. E isso é o que nós temos que fazer. Passa daqui, cachorro! Bom, eu vou tentar então só complementar rapidamente as perguntas. A primeira foi como implementar o modelo. Na verdade, o tempo infelizmente foi muito curto, mas eu trouxe algumas diretrizes, algumas características dessa experiência de quase 24 anos que o município de Sobral tem com relação à política educacional. Então, primeiro, criar princípios do fortalecimento da gestão escolar. Então, ingresso de diretores e coordenadores é uma coisa séria, tem que ter processo seletivo, tem que ter meritocracia, tem que ter título, ou seja, os profissionais precisam ter experiência de sala de aula, curso de capacitação, muitas vezes pós-graduações, para poder você assumir um cargo de gestor. Segundo, esse modelo da descentralização e da autonomia escolar. O diretor, o gestor, que tem capacitação, que fez um processo seletivo, ele tem seu orçamento, seu recurso próprio, financeiro, independente. Então ele gera os recursos, ele investe na escola, ele mantém a infraestrutura, ele mantém a limpeza, a cultura, ele faz pequenas aquisições, e isso dá ao gestor escolar o poder de decisão. A gente não pode burocratizar
processos que são administrativos imediatos na administração pública, criando obstáculos ou centralizando isso na prefeitura, né? A escola tem que ter autonomia, a escola tem que ter, obviamente, dentro do limite do que a lei permite, levando em consideração as questões ligadas a licitações e outras questões jurídicas. O terceiro elemento, uma política de capacitação e formação continuada de professores. Muitas prefeituras, muitas secretarias cometem um erro que nós em Sobral consideramos que é um erro crucial, que é trazer para dentro da prefeitura, para dentro da Secretaria de Educação, a capacitação de professores. Isso é um equívoco. A Secretaria ela cuida de ritos administrativos, técnicos, jurídicos, operacionais, ela acompanha, fiscaliza. É preciso ter um ente, uma instituição, uma entidade. E a universidade, mais uma vez eu repito, cumpre um papel crítico, reflexivo, teórico, fundamental. Isso é o que a gente chama de formação inicial. Agora, a formação continuada, que a experiência de Sobral mostrou, é que é feita pelos pares. Então, os bons professores da rede, que fazem bons projetos, que são exemplos de alfabetizadores, que foram ex-gestores, passam a ser formadores das novas gerações. E essa escola de formação de professores vai fazer 15 anos. Então, é um conjunto de gerações que sai da formação inicial, mas tem há 15 anos, todo mês, de fevereiro até dezembro, ou seja, todos os meses letivos do ano, capacitação continuada e formação de professores. E uma política de valorização dos profissionais do magistério, né? Eu tenho premiações para a escola, eu tenho gratificações no contra-cheque, por que não? Às vezes nós somos criticados, mas o salário, o valor devia ser para todo mundo, e é. Nós temos um piso salarial, onde 70% dos municípios do Brasil não cumprem, é o mínimo. A gente consegue cumprir o piso, consegue aplicar mais 6%, agora, cria mecanismos meritocráticos. Eu tenho uma meta de aprendizado, eu alfabetizei 96% da minha turma, eu tenho meu salário, tenho 6%, mas eu posso ter uma gratificação a mais, de 300, de 400, de 600, de 800, de 6 meses minha avaliação. Opa, eu posso aumentar a minha meta, pode ir para 98%, a minha gratificação sobe. Se eu diminuir minha meta, eu posso comprometer a minha gratificação. Então é uma política meritocrática que tem mecanismos de estímulo, e isso também é fundamental. E um sistema de avaliação e monitoramento. Eu sei individualmente o nível de aprendizagem de proficiência dos 35 mil alunos. Eu sei qual é o descritor que ele tem habilidade, onde é que ele tem fragilidade. Por quê? Porque eu preciso tomar decisões na gestão. Pode ser uma questão de interferência do núcleo gestor, no acompanhamento dos professores. Pode ser que no acompanhamento da avaliação do aluno, eu identifique que tem um conteúdo que ele é frágil. Opa, é esse conteúdo que eu tenho que levar para a formação de professores. E não uma formação desconexa com a realidade da sala de aula do professor. Outra pergunta que fizeram sobre método de ensino. Eu acho que o Ciro já colocou isso muito bem. Nós não perdemos tempo com isso em Sobral. Recentemente teve uma discussão imensa no Brasil, porque o Ministério da Educação optou por um método de alfabetização. Não existem dois, não existem dezenas de métodos no mundo inteiro. Porque um método era oposto a outro método que eventualmente existem questões ideológicas, etc. Sabe o que é que nós fazemos lá há 20 anos? Nós extraímos o que há de melhor em cada método. Pode ser o método fônico, pode ser o método global, pode ser construtivista, pode ser interacionista. A gente tira o que é de melhor, empodera o professor, e quando ele vai para o chão da sala de aula, olhando para a realidade dos alunos dele, ele ensina dentro do que ele pode extrair melhor de cada método. Então, essas discussões sobre escola sem partido, ideologia de gênero, método fônico, outro método de alfabetização, nada disso nos distrai. Nós não perdemos tempo com isso, de maneira alguma, porque isso aí faz com que a gente passe a discutir coisas que não tem fundamento, que não tem sentido, teoria nenhuma, de autor nenhum, seja ele Paulo Freire, Valon, Vygotsky, etc., se implementa na prática, em sala de aula, levando em consideração questões ideológicas. Esses autores, esses princípios, essas teorias, elas fundamentam o pensamento clássico. Mas na prática mesmo, o professor tem que ter um bom material didático, tem que ter formação continuada, tem que ter por trás uma política de materiais didáticos disponíveis. Nós temos no Brasil hoje o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. É um imenso avanço. O Brasil não tinha livro didático há menos de 2 décadas atrás. Hoje, os estudantes do ensino fundamental 1, 2 e quase todos do médio recebem. Da educação infantil, nenhum recebe.
Só que esse material ele é muito aquém. Em Sobral nós usamos o PNLD, nós adquirimos material didático, inclusive para a educação infantil, que o governo brasileiro não distribui, mas além disso a gente vê que esse material não é suficiente. O que é que a gente faz? A escola de formação de professores que capacita os professores, ela também desenvolve material didático complementar. Então o aluno está num turno no PNLD, no livro do Plano Nacional do Livro Didático, mas no outro turno ele tem um conjunto de outros materiais didáticos de ciência, de língua portuguesa, de geografia, de história, para complementar. Sobre a questão da inclusão, né, nós temos nas unidades escolares de Sobral, cumprindo o que a lei exige, mas que infelizmente também grande parte dos municípios não consegue, que é ter um profissional dentro de um ambiente que a gente chama de sala de recursos multifuncionais. Então é um professor, normalmente de formação pedagógica, como a aluna do curso de pedagogia perguntou aqui, mas ele tem que ter uma especialização, uma pós-graduação na área de atendimento educacional especializado. E assim como todos os outros professores, todos os professores voltados para o atendimento educacional de crianças especiais, também sai de sala de aula, sai da escola uma vez por mês e vai para a escola de formação continuada. Então ele aprende sobre teste de diagnóstico, aprende sobre tipo de necessidades, ele estuda sobre autismo, ele estuda sobre mecanismos e ferramentas que ele pode alfabetizar uma criança, mesmo com algum déficit cognitivo, físico, isso também é trabalhado. E a gente criou também uma outra figura, que é chamada de auxiliar de serviços educacionais, porque para crianças com necessidades especiais, principalmente motora, física, você tem que ter a necessidade para banhar, para almoço, para deslocamento. Então nós criamos uma figura dentro da escola, um técnico, que pode ter nível médio, pode ter nível superior, pode ser um acadêmico, etc., que é capacitado pela formação da Escola de Formação de Professores, e ele acompanha, dá todo o acompanhamento, monitoramento desse manejo, desse cuidado na limpeza do banho da criança, na alimentação, que é outra coisa importante. Sobre a questão do convívio familiar, é mito achar que a criança que está em tempo integral não vai ter um convívio familiar. Ela tem sim. Às vezes ela tem muito mais do que se ela estivesse sozinha em casa, enquanto o pai ou a mãe estão trabalhando, estão procurando emprego. Porque a escola de tempo integral, ela desenvolve o que a gente chama de projeto de vida, que é o aluno pensar desde o primeiro ano até o último ano, qual é o papel dele na sociedade, onde é que ele quer chegar, quais são as habilidades em áreas que ele tem, o que é que ele deseja ser quando crescer. E é uma disciplina, tem um professor para isso, que vai refletir qual é o papel dele como sujeito, crítico, qual é o limite dele em respeito ao outro, qual a importância de compreender e respeitar as diversidades. E para isso, muitos desses projetos é com a presença da família na escola. O tempo não me permitiu aqui, mas boa parte das minhas jornadas para frente são ações de intervenção pedagógica, dentro e fora da escola, cujo pai e a mãe é o protagonista. E às vezes é um pai e uma mãe que não está nessa política dos 20 anos não, de Sobral. Ele muitas vezes não é alfabetizado. Ele tem 40, ele tem 60, ele está numa zona rural, não teve a oportunidade de vivenciar essa experiência da política educacional, mas mesmo sem saber ler ou escrever, ele é conscientizado sobre o papel e a importância que a escola tem. E ele é convocado, e eles estão lá presentes, porque a gestão escolar tem o poder de convencimento, de chamar ele para conversar, de dizer que a escola é importante, que ele pode transformar a vida dele. Então é mito achar que o tempo integral reduz o contato da criança com o pai. Pelo contrário, dá a oportunidade da criança aprender muito mais dentro de um currículo diversificado. Se for um currículo inteligente, interage com questões sociais, interage com a família, e a criança, muitas vezes, quando ela chega em casa, ela desenvolve um tipo de maturidade que ela estabelece uma coisa simples, que nós, na nossa geração, tem dificuldade de ter, que é dialogar com os pais, porque ele é estimulado com um psicólogo na escola. Ele passa a entender que o pai dele pode ser que não tenha o mesmo nível crítico e acadêmico, mas que ele pode usar outra estratégia para se aproximar do pai, para mostrar amabilidade, para mostrar respeito. Isso é muito fundamental. E a última pergunta que eu achei muito interessante, muito bonita, sobre como fazer o aluno saltar o muro e entrar de volta para a escola, né? Primeiro, assim, não tem saída. Essa tem que ser uma decisão política. Você tem que ter uma política pública por trás, certo? Não é que a política ou os políticos precisam estar dentro da escola, não. Muito pelo contrário. Quem tem que estar dentro da escola são os diretores, coordenadores, professores, a família e a criança.
mas a decisão política de ter a coragem de, muitas vezes, enfrentar temas que são impopulares, polêmicos, delicados, mas que depois a própria sociedade vai compreender. Hoje, a educação pública em Sobral, não somos só nós da gestão que defendemos. Os professores defendem. Sobral mais de 20 anos que tem uma greve de professores. Hoje não é só a rede pública municipal que defende, são os pais que defendem a escola. Muitas vezes a oposição política de Sobral, que é baixa, que é muitas vezes rasteira, que não tem alternativas, porque se alia aos piores nomes de políticos que a gente pode imaginar no nosso país, tenta descaracterizar ou desqualificar o trabalho da educação pública de Sobral. E antes mesmo de nós defendermos, quem defende são os pais. Eles vão para frente da escola. Eles dizem, opa, peraí, daqui para fora você pode latir. Agora daqui para dentro da escola não. Ela é nossa, ela pertence à cidade e é ela que educa os nossos filhos com muita qualidade. Eu acho que depois de uma experiência de 20 anos, e aí eu acho que o Ciro colocou muito bem, que está iniciando, a educação se transforma com décadas, mas depois de uma experiência de 20 anos, onde Sobral fez o básico, o feijão com arroz, sabe o que é? Tirar temas que não são prioritários dentro da escola e dar à escola o que lhe compete, que é ensinar habilidades, desenvolver a alfabetização, desenvolver o raciocínio lógico e matemático, estimular a escrita. Esse é o papel da escola, ou seja, o aprendizado. Os nossos convidados eles têm que ir, mas eu gostaria de deixar uma lembrancinha aqui do povo do Rio Grande do Sul, para ti. Muito obrigada mesmo pela tua presença aqui, nos honrou demais. E também para o Ciro, né? Uma lembrancinha aqui.